Olá, olá! Estamos começando a primeira edição do nosso podcast, o Pod Nuca. Eu me chamo Sofia e estarei apresentando ele a vocês. E nessa primeira edição estamos com a participação da doutora Paola Medeiros. Seja muito bem-vinda, doutora. E antes de começar as perguntas, gostaria de saber e conhecer um pouquinho mais da senhora. Doutora, o que te motivou a trabalhar com a saúde e como chegou até Viseu? Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Pod Nuca com vocês. Bom, o que me fez trabalhar com saúde, né? Eu vou te ser bem sincera, assim, me parece uma resposta um pouco romântica, mas é ajudar os outros mesmo. Eu vi que isso é o que me faz bem, é o que mais me move, assim, dentro da minha vida. Então, eu acho que a medicina, ela me leva para lugares que eu consigo ajudar as pessoas de uma forma bem efetiva. Claro que tem outras áreas também que a gente consegue fazer isso, mas foi a medicina que me pegou. E o que me fez vir até Viseu é o meu desejo em trabalhar com populações de alta vulnerabilidade social. Então eu venho agora de Santa Catarina, né? E eu estava trabalhando num lugar onde é uma referência de SUS, mas é uma população não tão carente quanto eu tinha o desejo de trabalhar. Então eu procurei no mapa, através do programa Mais Médicos, lugares que estavam precisando muito de médicos e vim até Viseu por conta disso, pela necessidade mesmo. O que a senhora vê, assim, da mais dificuldade em questão de saúde na população viseuense? Eu vejo que a senhora trabalha mais com o público feminino. Então, diga o que a senhora achou, assim, mais de dificuldade? Me diga, assim, mais ou menos o que a senhora achou até então. Bom, eu trabalho na unidade do Bombom, que é uma comunidade ribeirinha, né? Eu atendo também 3 praias que são de acesso bem dificultado, é só através de barco, né? Então, a realidade dessa comunidade, que é onde eu mais atuo, tem inúmeras dificuldades, né? De forma geral, assim, eu vejo que é uma falta de estrutura mesmo socioeconômica básica, né? Então é difícil eu elencar uma necessidade maior, assim. Eu diria que é uma comunidade bastante necessitada de tudo. Aí, em relação ao público feminino, já é até uma atuação dentro da Secretaria da Mulher, né? Sim. Que eu atuo com esse público feminino, já é uma população menos carente comparada ao Bombom, né? Mas de forma geral, eu posso dizer que eu acredito que o que mais é necessário em Viseu é educação e saúde. Porque a gente tem uma dificuldade de geográfica, né? Um isolamento geográfico em relação a Viseu. É uma cidade de difícil acesso, né? As estradas não são boas, não tem muito transporte público, né? Até para você andar dentro da cidade, que é bem extensa, né? Então a gente já tem um certo isolamento que dificulta a vinda de muitas estruturas de saúde, né? Desde exames, medicamentos, profissionais da área, né? Até a formação desses profissionais é dificultada. Então vira uma bola de neve, né? Mas eu acredito que se a gente faz educação em saúde, a gente já consegue transformar bastante dessa base, assim, mesmo com todas as dificuldades geográficas desse município, a gente consegue mudar bastante a saúde através da educação mesmo. Na sua experiência, quais são os maiores desafios que os adolescentes enfrentam hoje quando falamos em saúde? Olha, são vários, né? É difícil a gente também elencar um. Eu acho que principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, a educação é em primeiro lugar, né? Então, a educação, a gente não fala só da educação que vem da escola, mas a educação da família, de toda uma comunidade, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente fala de cultura, de acesso a lazer, a esporte, né? Então, é toda uma comunidade que precisa estar envolvido para desenvolver, né, esse público de crianças e adolescentes. Eles precisam de toda uma comunidade aliada a eles para que exista uma base sólida ali para a saúde, né? Então, eu acredito que eu ainda posso continuar falando que a educação é o que mais dificulta a saúde das crianças e adolescentes. Por que é tão importante e é tão difícil falar sobre a saúde para os adolescentes, assim, fazer eles entenderem que realmente é importante? Parece que saúde das crianças e adolescentes é responsabilidade de outra pessoa, né? Responsabilidade do pai, né? Da família.
A gente precisa entender que a criança e o adolescente, ele também precisa entender esse cuidado. Para que ele faça boas práticas em saúde, ele tem que entender o porquê, né? Então tem aquela fase da criança do tudo por quê, e o adolescente também é muito questionador, né? Então se você dá um limite ao adolescente, dificilmente ele vai aceitar. Ele precisa entender o porquê desse limite, né? Então é importante a gente conversar de forma aberta com crianças e adolescentes, e aí a gente precisa de uma escuta, né, ativa e acolhedora, sem julgamento, sem preconceitos, para a gente acessar essa população. E aí fazer com que eles entendam que eles também são responsáveis pela própria saúde, né? Que as práticas desde ali da infância, elas precisam ser internalizadas na cabeça da criança e do adolescente com conversa, né? Com realmente que eles entendam o porquê, a importância de cuidar da saúde, né? A gente sabe que a saúde na criança e adolescente vai repercutir diretamente na vida adulta, né? É ali que começa tudo. Então é muito importante que a criança e o adolescente esteja entendendo isso e toda essa comunidade ao redor que está cuidando, que é responsável por essa criança e adolescente. Então agora, doutora, nós entraremos, né, em algum dos nossos temas, que é sexualidade e prevenção. Como conversar sobre a sexualidade com os adolescentes de forma segura e sem tabu? E como que a família e a escola pode ajudar nesse diálogo? Então a gente já vai começar com um tema que já é um pouco desafiador, né? É um tabu ainda, né? A sexualidade de forma geral, principalmente quando a gente vai falar de sexualidade em crianças e adolescentes. Então, primeiro a gente tem que fazer com que a criança, né, e o adolescente, eles entendam o próprio corpo, né, e as mudanças que estão acontecendo nessa fase. E a sexualidade, a gente não fala só de uma relação sexual, né? A sexualidade, ela envolve como a gente se enxerga, né? Como pessoa, né? Falando de gênero, de identidade, enfim. É muito complexo esse tema, tá? Como que a gente fala sobre isso? É o que a gente estava conversando. A gente precisa ter um diálogo aberto. A gente precisa ouvir, às vezes, mais do que falar, né? Então, quando a gente fala de educação e saúde, eu não quero que venha na nossa cabeça uma pessoa na frente de um grupo de adolescentes, crianças, falando, palestrando e eles apenas ouvindo, né? Porque muitas vezes a gente está falando que não interessa a eles. Então a gente precisa sentar e ouvir, né? Quais são as dúvidas dessas crianças e adolescentes? Qual é o contexto que eles estão vivendo, né? Então, isso é diferente a gente falar da sexualidade aqui em Viseu e a gente falar da sexualidade de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul, completamente diferente. Então, entender o contexto dessa criança, desse adolescente, né? Aonde ele está vivendo, qual é a realidade dele, para aí a gente conseguir conversar de uma forma que eles nos escutem, a gente entenda, tire as dúvidas, né? Então, realmente, sem julgamento, né, sem preconceito, ouvindo e falando, conversando. Não tem outra forma. A gente não vai conseguir acessar a sexualidade de crianças e adolescentes de uma forma impositiva. Não, você vai fazer isso ou você não vai fazer isso. Isso é o que a gente tenta fazer há muitos anos e não é eficiente, né? Então a gente precisa sentar e ouvir essas crianças e adolescentes, deixar os nossos preconceitos, os nossos achismos, nossas opiniões como adultos de fora, né? E saber ouvir eles. Esse é o melhor caminho para a gente acessar, para a gente conversar sobre a sexualidade. E é o caminho para a gente acessar a prevenção também de gestação, de doenças, né, de infecções sexualmente transmissíveis, que eu acho que são os dois temas mais importantes dentro dessa sexualidade de crianças e adolescentes, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Quais são as principais dúvidas que você escuta sobre a gravidez na adolescência? Olha, eu acredito que aqui, especificamente no norte, o número, né, de gestação na adolescência, ela ganha no Brasil, né, e o Brasil ganha do mundo, né? Então é muito alta essa taxa, né? E não é só por uma causa, são várias, né? A falta de informação, falta de acesso a essa informação e a saúde, né? Então a maior dúvida dentro da minha prática, eu acredito que seja formas, né, de como engravida. É o básico, né? Às vezes a criança e adolescente não sabe que existe o período fértil,
né? O ciclo menstrual da mulher, ser entendido isso. Aí tem o meu viés como médica, né? E também atendendo esse público feminino que você falou no início. Então eu tenho esse viés aí, eu vou falar aqui então é o ciclo menstrual, né? O período fértil, como engravida. É o básico, eu acredito que a maior dúvida é bem básica. Mas o que leva à gestação não é só isso, né? Porque a gente sabe que tem inúmeras crianças e adolescentes que entendem o período menstrual, entendem o período fértil, têm acesso a métodos contraceptivos e isso não impede também de gestar na adolescência, né? Então é complexo isso, a gente pensar nesse contexto dessa criança e adolescente, porque às vezes são as amizades, é onde ela tá, o que ela escuta das pessoas com quem ela convive, que vai repercutir em ela usar um método ou não, da forma correta ou não. Então é bem amplo, é bem complexo, né? Mas eu ainda vou reforçar que o básico bem feito, ele faz muita diferença e eu vejo que aqui na nossa realidade é o que mais falta. Eu quero só que a senhora enfatize uma coisa que a doutora também já me consultou, né? Inclusive, ela é ótima. E eu quero que a senhora enfatize a questão do uso dos aplicativos. Que a gente acompanha o nosso ciclo menstrual, a gente consegue acompanhar cada ciclo da mulher, que ajuda também na prevenção, porque a gente consegue acompanhar tudo. Uhum. Então, a gente tem ali agora, né, a facilidade desses aplicativos e da internet, de forma do meio digital, de forma geral, né? Ele nos ajuda muito nessa educação, sim, né? O acesso à educação ali é facilitado através do digital. E existem esses aplicativos que você fala que ajudam a gente a entender o nosso ciclo menstrual, porque cada mulher tem o seu, né? A gente fala de forma geral, quando a gente faz roda de conversa, educação e saúde, a gente fala do ciclo menstrual da maioria das mulheres, aqueles que duram 28 dias, né? E o período fértil vai ser ali no meio do ciclo, mas é importante cada mulher entender o seu ciclo, e aí esses aplicativos entram nesse auxílio, né? Então, existem inúmeros aplicativos hoje em dia que a gente consegue acompanhar o ciclo menstrual, que a gente pode baixar de forma gratuita nos celulares, né? E a gente consegue registrar ali qual é o dia da menstruação, qual é o final, e ele mesmo ajuda a entender a duração do ciclo e o período fértil, avisando, né, quando é que tá nesse período fértil. E aí quem tem relação sexual pode cuidar naquele período, né, se cuidar mais do que nos outros, que é importante se cuidar sempre, né. Então eles vêm ajudando mesmo, e é interessante a gente falar sobre isso para que outras pessoas saibam e consigam baixar em casa também de forma gratuita nos seus celulares, quem tem acesso ao celular. Com certeza isso ajuda muito. O que os adolescentes precisam saber sobre os ISTs e prevenção? Então, IST são infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, são vírus, bactérias que são transmitidas através de relação sexual desprotegida, né? Tem algumas mais simples, outras mais complexas, né? Algumas têm cura, outras não, outras apenas tratamento, né? Então, a gente pode pegar algumas infecções mais simples, mas outras mais complexas. E a prevenção, ela é basicamente é o uso do preservativo, né? Então, pílulas, DIU, implantes subdérmicos, nada disso protege contra infecção sexualmente transmissível, apenas o preservativo, né? Hoje existe a PrEP, que ela ajuda contra a infecção da AIDS, né? Do HIV. Mas é um público específico que pode usar a PrEP, eu não vou aprofundar isso aqui agora. Eu acho que o mais importante a gente reforçar aqui é o uso do preservativo, seja feminino ou seja masculino. Eles são os principais, que faz a maior prevenção mesmo dessas doenças. E aí é muito importante que, principalmente na adolescência, né, por ser uma gestação de risco, só pela idade da menina, né, aumenta muito o risco de morte, tanto do bebê quanto da mãe, quando a gente tem uma gestação na adolescência. Então, quando a gente fala dessa população, né, de prevenção, é muito importante que a gente use duas prevenções juntas, né, não só o preservativo, mas também algum método contraceptivo, que é aquele que protege contra a gestação, porque a gente sabe que o preservativo sozinho, ele não é o melhor método para prevenir a gestação na adolescência. Então a gente tem métodos muito bons, como o DIU, por exemplo, né?
E o implante subdérmico também, que eu falei, que são métodos de longa duração, então que não demanda tanto do cuidado da menina, né? Porque a gente sabe que às vezes na adolescência a gente não lembra de usar a pílula direito, não lembra de ir lá no posto de saúde para fazer a injeção, e o DIU, o implante, ele fica ali no corpo da mulher, né? 5 ou 10 anos de duração. Então, são métodos combinados que a gente costuma falar, né? É o método contraceptivo e é o uso do preservativo junto, as duas coisas. E aí na adolescência a gente tem muita vergonha de usar, né? De usar o preservativo mesmo. A gente acha que é responsabilidade, às vezes a menina acha que é responsabilidade do menino, o menino não quer usar porque tem vergonha, ou porque acredita que vai ser diferente se usar, né? Então é importante a gente ter o acesso à informação, o acesso ao método, mas também conversar sobre as dúvidas que eles têm, porque tem meninos que acham que realmente vai mudar alguma coisa na relação usar o preservativo, né? E às vezes as meninas também acreditam nisso. Então conversar sobre isso, né? Orientar a importância disso. É interessante a gente falar que existe uma estrutura no nosso cérebro, que é o lobo frontal, bem aqui na frente da nossa cabeça, que ele só é formado, termina de se formar aos 25 anos de idade. E ele é responsável pela tomada de decisão, pelo controle de impulsos. Então, a gente tem ali na adolescência uma parte do nosso cérebro que não é bem formada. Então, para a gente tomar uma decisão na impulsividade, é muito mais provável que isso aconteça na adolescência do que lá na vida adulta, depois desse lobo ter sido finalizado. Então, é a gente entender como sociedade, adultos, que a gente precisa auxiliar essa criança e adolescência nesse controle de impulsos, né? Nas tomadas de decisão, a gente precisa estar orientando essa criança e adolescente. É responsabilidade de toda essa sociedade. Né? Eles por si só, mesmo que tenham acesso à informação e à educação e saúde, às vezes eles não têm essa capacidade de escolha sozinhos. Então eles precisam sim estar sendo supervisionados, estar sendo orientados, né? E ter essa rede de apoio da criança e adolescente, que é muito importante. Então nós iremos mudar agora um pouco o nosso tema, né? Agora falaremos sobre a saúde mental. E é um tema assim mesmo bem complexo no meio da adolescência. E a ansiedade em si, né? É algo que é muito, infelizmente, muito popular no meio dos adolescentes, vem acontecendo muito. E é o que vamos falar agora. A ansiedade, ela tem aumentado entre os adolescentes e quais sinais eles merecem atenção? Uhum. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Dentro do público de crianças e adolescentes, a depressão ainda lidera, né? Mas a ansiedade está ali do lado. E é importante a gente falar que o suicídio é a terceira maior causa de morte entre os jovens de 10 a 19 anos. Então a saúde mental é importantíssimo, né? Precisa ser falado, entendido. E aí tudo que a gente falou ali antes, de sexualidade, lobo frontal, né? Dessa responsabilidade de toda a comunidade, ela entra aqui também, né? Dentro da saúde mental, ainda mais, né? E os sinais, os sintomas que a gente precisa estar atento. Dentro da população de crianças e adolescentes, realmente a saúde mental, ela se demonstra diferente do que em relação à população adulta. Então, uma criança, um adolescente ansioso, por exemplo, nem sempre ele vai ter os mesmos sintomas dos adultos. Às vezes ele só fica mais irritado. E o adolescente, por si só, já está naquela mudança de humor, de hormônios, então ele tende já a ter uma oscilação de humor. Às vezes é difícil a gente perceber isso, né? Como família, como escola, como sociedade está convivendo com essa criança, com esse adolescente. Então, mais importante do que um sinal e um sintoma específico é a gente entender a mudança de comportamento. Então a criança ou adolescente tinha um comportamento e agora mudou sem uma justificativa muito aparente, né? Então, tá comendo de uma forma diferente, às vezes não come mais ou come menos, tá dormindo mais ou tá dormindo menos, né? Então, as mudanças em relação à alimentação e ao sono são as principais mudanças de comportamento, mas as relações vão estar prejudicadas, né? A saúde mental, ela se demonstra muito nas nossas relações. Então, as pessoas que estão ao redor dessa criança ou adolescente percebem essa mudança, né? Então, antes ela gostava de sair para andar de bicicleta, agora ela não quer mais sair para andar de bicicleta. O que dava prazer já não dá mais, né? Então, essas mudanças de comportamento são sempre importantes a gente estar atento e estar perto da criança e adolescente
entendendo o que está acontecendo na escola, em casa, nessas relações, né? E na internet, né? Que as crianças e adolescentes agora elas vivem muito, às vezes mais na internet, infelizmente, do que com essas relações pessoal, né? Na vida privada mesmo. Então, entender o que está acontecendo na internet também é importante, que os pais tenham acesso ao que a criança está vendo ali nas telas. Inclusive, seria a nossa próxima pergunta, né? O uso excessivo de telas, que realmente é algo que acontece muito e realmente afeta bastante. Até muitas vezes do que vê, do que fica acompanhando e vê excessivamente aquele conteúdo, às vezes acaba causando isso que foi que a senhora enfatizou. Quando é o momento de procurar ajuda profissional e que atitudes simples podem ajudar a fortalecer a saúde emocional? Quando procurar uma ajuda profissional, a gente entende que mudanças de humor, sofrimentos, são inerentes do ser humano, né? A gente vai passar por momentos na vida e por fases na vida que a gente vai sofrer, vai passar por algumas oscilações de humor. E aí, será que toda angústia, todo sofrimento a gente precisa pedir ajuda de um profissional? Quando pedir ajuda? É quando isso afeta a nossa qualidade de vida, né? Então, quando esses sintomas eles persistem, geralmente mais de 2 semanas, pelo menos, né? Então, bom, eu perdi um ente querido. É normal a gente ficar triste e entrar num processo de luto, né? E quando que é um luto patológico? Quando aquilo tá atrapalhando a minha qualidade de vida. Eu não tô conseguindo mais estudar como eu estudava antes, eu não tô conseguindo mais trabalhar, me relacionar, dormir, comer, né? Então, quando afeta a qualidade de vida, é que a gente precisa procurar ajuda. E aí, essa ajuda, ela pode ser através de profissional psicólogo ou de um psiquiatra, né, quando a gente fala de saúde mental. E aí existe essa rede de atenção psicossocial que é importante a gente falar, né, os CAPs, eles são muito, muito importantes. Na maioria dos municípios a gente já tem CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial, onde as pessoas podem procurar ajuda. É um local de porta aberta, ou seja, você não precisa de um encaminhamento para ir até o CAPs, você pode procurar ajuda, mas existem também as unidades de saúde básicas, né, os famosos postinhos, que eles também fazem esse acolhimento. Então, pode ser, num primeiro momento, você pedir ajuda para um enfermeiro, você pedir ajuda para um agente comunitário de saúde que está indo à sua casa, né, um médico clínico geral, ou às vezes alguém da sua família que pode te ajudar a procurar um profissional. Então, a rede de apoio toda é muito importante nesse momento, quando existe um transtorno mental numa criança e numa adolescente, mas se você faz parte, né, de um núcleo onde você conhece alguém que está em sofrimento, você oferecer essa ajuda e levar até um profissional também pode salvar uma vida, né? Então você entender aonde procurar ajuda é importante. Na internet existem também muitos sites que auxiliam e até existe alguns que ofertam atendimento psicológico gratuito. Existe um 180, que é o CVV, também é um número gratuito que você pode ligar de qualquer número, celular, orelhão, não precisa ter crédito para ligar, né? É uma ligação gratuita e existem voluntários que vão estar fazendo essa escuta e encaminhamentos nos momentos de maior sofrimento mental. Então, vamos mudar de tema mais uma vez. E agora, um assunto bem complexo, né? Que é a prevenção de drogas e o álcool. A gente sabe que muitos adolescentes, muitos jovens já têm esse costume de usar, e muitos adolescentes mesmo, muitas vezes sendo proibido, acabam utilizando. Por que a adolescência é uma fase de maior vulnerabilidade ao uso do álcool e das drogas? Justamente por aquilo que a gente estava falando, da formação mesmo física, né, da criança e adolescente. Não está formado 100% o cérebro da criança e adolescente. Então, já existe ali um momento de oscilação hormonal, que isso te deixa mais impulsivo, né? E existe esse lobo frontal que não está 100% formado na criança e no adolescente. E aí é uma fase de muita instabilidade, onde às vezes é mais interessante ouvir um colega do que um pai, uma mãe, né? A gente sabe que é uma fase um pouquinho difícil. O adolescente, ele se distancia um pouquinho da família nessa fase, né? E se aproxima muito dos amigos. Então, a gente fala de todo um núcleo de crianças e adolescentes
que não estão bem formados, né, da parte da estrutura cerebral mesmo, que acabam influenciando uns aos outros. E aí é muito importante o contexto onde eles estão, né? Existem, claro que se a gente falar de pessoas em maior vulnerabilidade social, são essas crianças e adolescentes que são os que mais têm acesso a álcool e drogas, né? Então, às vezes a gente quer silenciar uma angústia através disso, ou às vezes a gente só quer se reafirmar no grupo. Se tem outras pessoas que usam, né, e acham isso legal, às vezes a gente é influenciado por isso. Então, é todo também um contexto, né, não é só um fator que aumenta o número desse uso na adolescência. Mas a gente vê que isso está crescendo realmente, até porque dentro da nossa sociedade é muito normalizado o uso do álcool, né? Então é difícil, se o adolescente está num contexto de uma família onde todo final de semana todo mundo bebe, ele vai achar que isso é normal e ele vai começar a beber também, né? Então, pra gente conseguir acessar, mudar ali essa realidade dentro das crianças e adolescentes, a gente precisa mudar na vida adulta também, né? Uma coisa leva a outra, e aí fica um pouco mais difícil. Como é que eu vou orientar os jovens sobre os riscos sem usar apenas um medo como estratégia? Usar um medo como estratégia? Eu não sou muito a favor dessa estratégia do medo. Eu acho que a estratégia da educação é a mais efetiva. A gente dá informação. Por que eu não posso usar? Sim. Né? Ou por que usar com moderação? No caso de criança e adolescente, não tem que usar, não pode, né? Isso, inclusive, é proibido através da lei. Mas fazer eles entenderem o prejuízo desse uso, né? Dentro de um quadro agudo, né? Dentro de curto prazo, por que ele vai me fazer mal no dia seguinte que eu bebo, ou no mesmo dia que eu estou usando alguma substância, o que pode acontecer no meu corpo, e os prejuízos a longo prazo também, né? Você imagina que é um cérebro que ainda não está formado e a gente está dando uma substância que causa dependência, né? Então isso desregula todo o cérebro da criança e do adolescente. Então isso repercute em todas as fases da vida dele, né? Dali pra frente. Então, eu acredito que ainda a informação, a educação, ele entender os prejuízos e conseguir fazer a escolha de dizer não a isso, né, de forma consciente, acredito que é mais efetivo do que o medo, né? O medo, o que é o medo? É quando a gente não conhece, a gente não sabe o que é aquilo, então eu tenho um medo daquilo, porque eu não conheço. E aí, se você conhecer e não for tão ruim quanto te falaram, talvez aquilo não vai ser efetivo, né? Então, às vezes a gente fala uma coisa, provoca um medo na criança e no adolescente, ele vê aquilo diferente do que foi dito, né? E não vai ser a forma mais eficaz de uma mudança de comportamento. Eu acredito que seria mais eficaz a gente ir através da educação mesmo. Até mesmo porque, como a senhora falou, às vezes a pessoa vê a família utilizando aquilo todo final de semana e usar o medo como estratégia para que a pessoa não aconteça isso e ver outra forma. Poxa, mas eu tô vendo toda semana aquilo, por que tá errado? Por que pra mim vai fazer mal e pra eles já têm o costume e eu não vejo isso acontecendo? Então eu também concordo que o medo não seja uma boa estratégia. Quais os impactos que o uso precoce pode causar no desenvolvimento? Olha, são vários, né? Então, como a gente falou, a formação cerebral ainda não está finalizada, então a gente acaba tendo uma regulação ali da estrutura toda de neurotransmissores prejudicada. Então, o que às vezes acontece, é muito comum, né? Quando a gente faz uso, por exemplo, do álcool, a gente tem uma liberação de neurotransmissores da felicidade ali, do bem-estar, né? Mas esses neurotransmissores são consumidos no dia seguinte, eles vão estar em falta. Então, é a ressaca, né? Que você fica mais para baixo, mais triste, mais irritado. São inúmeras causas. Aqui eu tô falando da parte dos neurotransmissores, né? De uma forma mais aguda. Então, são inúmeros os prejuízos, né? Essa criança, ao longo prazo, ela vai ter um risco a transtornos mentais, a desenvolver depressão, ansiedade, psicoses, né, dependência química, e a gente sabe que isso leva também a outros comportamentos de risco, né? Então vai afetar todo o relacionamento e a formação cerebral vai ser prejudicada por isso, né? O nível do desenvolvimento ali
da educação mesmo, da inteligência do ser humano é prejudicado. Então, na hora de estudar, ele não vai ter a mesma atenção se ele está fazendo uso de substância, né? Ele não vai ter a mesma energia para dedicar ao estudo, né? E a gente sabe que a educação é a coisa mais importante na vida da criança e do adolescente, né? É o que mais vai mudar a vida dele. Então, se eu não estou conseguindo estudar por um transtorno mental ou por um prejuízo intelectual, a gente vai ter toda uma vida prejudicada, né? Então, é da parte intelectual, física, emocional, do contexto também social, né? Que prejudica as relações também. Então é muito complexo, são inúmeras, né? Mas só a gente falar qual que é o benefício? Nenhum. Não existe benefício, né? Existe só prejuízo. Então nós iremos mais uma vez trocar de tema e vamos falar um pouco sobre a alimentação e a obesidade, né? Como a alimentação influencia na saúde física e emocional do adolescente? A gente tem aquele ditado, a gente é o que a gente come, né? Então é muito importante, a base, né, o que a gente come é o que a gente vai conseguir formar ali no nosso corpo. Mas isso também tem muito a ver com a educação, né? A alimentação ela é muito cultural. A alimentação aqui no norte é completamente diferente de outros lugares do Brasil. Então a gente precisa juntar esse contexto cultural, o acesso a alimentação e a educação, né? Então fazer as melhores escolhas dentro da sua realidade. Então eu tenho acesso a certos alimentos e eu vou escolher desses alimentos qual eu vou me alimentar. Para isso a gente precisa de informação, precisa da educação, né? Então a obesidade ela é uma doença por si só. Às vezes a gente não enxerga dessa maneira. A obesidade ela pode levar a uma pressão alta, pode levar a uma diabetes, pode levar a um infarto. Mas a obesidade já é uma doença, né? Então a gente precisa entender dessa maneira. E a alimentação, a gente também não pode falar sem falar da atividade física, que é muito importante, as duas coisas andarem juntas, né? Então a gente ter acesso à informação e a alimentos de boa qualidade é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e principalmente para a prevenção de obesidade, que é uma doença muito comum. Às vezes a gente vê na população carente, por quê? Tem mais obesidade na população carente? Justamente pela falta de acesso à informação e ao acesso ao alimento, né? Então, se eu só tenho acesso ao peixe e à farinha, como é que eu vou fazer uma mudança ali? Como é que eu vou ensinar? Não, você precisa comer salada. E aonde que ele vai encontrar essa salada? Ele não tem recurso financeiro, nem aonde comprar, né? Às vezes, na realidade ali onde eu atuo, é muito difícil o acesso a verduras e legumes, né? Então, mas tem o acesso ao arroz e feijão. Então, mudar de vez da farinha, o arroz e feijão. Então, orientar, educar através das melhores escolhas, né? E também fazer com que essa pessoa entenda a repercussão da alimentação no corpo e na prevenção de doença. É na alimentação e na atividade física que está a maior prevenção de doenças de forma geral na nossa saúde, né? Então, a gente saber se alimentar bem e ter a prática da atividade física, inclusive, faz prevenção de saúde mental de uma forma muito eficaz, né? A gente vê cada vez mais através dos estudos científicos a atividade física como prevenção e como tratamento dentro da saúde mental. Então é muito importante essas duas coisas estarem alinhadas. Através da alimentação a gente também consegue fazer uma melhor produção de neurotransmissores das emoções positivas. A gente vê na ciência, existe uma ligação direta entre cérebro e intestino. Então, se eu tenho um intestino legal funcionando, onde eu dou um bom alimento a ele, o meu cérebro também vai conseguir funcionar de uma forma muito melhor. Então, tudo isso está ligado. Quais erros alimentares são mais comuns nessa fase? E só enfatizando também, acontece muito sobre a distorção de imagem na adolescência. E nessa distorção de imagem, a pessoa mudar a alimentação, começar a se alimentar de uma forma, muitas vezes, como acha que vai dar certo, às vezes por estar se achando que está muito acima do peso e acabar mudando e isso acabar afetando totalmente a saúde. É um tema bem complexo, né? A gente falar ali de um pouco dessa distorção de imagem na adolescência, que pode levar a transtornos alimentares, né? Que conversa ali com o que a gente estava falando em relação à saúde mental também. E aí a gente tem que falar que a internet, ela tá influenciando muito
nesse sentido, né? A gente não pode esquecer que a internet ela é um recorte específico de um momento específico daquela pessoa que está se expondo ali. E a criança e adolescente vendo aquilo não tem uma capacidade muitas vezes de refletir que aquela não é a realidade daquela pessoa, né? Isso acaba repercutindo na autoestima, né? Ah, mas olha como ela é, né? O corpo, enfim. A criança e o adolescente, como eles não, de novo, né, não têm essa formação cerebral muito bem desenvolvida, eles acabam indo pelo impulso. Então, o que eu tô com vontade de comer nesse momento, sem pensar se aquilo vai me fazer bem ou mal. E aí, se a gente fala em alimentos industrializados, na maioria das vezes eles têm uma adição de açúcar e sal altíssima, né, que mexem muito com o paladar. Gordura, sal e açúcar, né? Então, fica muito palatável, que a gente fala, é gostoso, né? Então, muitas vezes a gente não quer raciocinar, eu vou comer uma verdura, um legume porque vai me fazer bem. Eu quero comer uma coisa gostosa aqui com os meus amigos. Ele não tem essa capacidade tão grande de reflexão como um adulto com o cérebro totalmente formado. Então, é muito mais comum que a criança e adolescente só pense no prazer dele naquele momento da refeição, né? E aí é importante vir a educação e vir essa sociedade, essa comunidade auxiliando nisso também. Então, primeiro respondendo a pergunta do porquê, né, que essas más escolhas. Porque nesse momento, nessa fase da vida, a gente quer saber do nosso prazer, a gente não está refletindo muito além disso, né? Então, é papel sim do adulto estar auxiliando essa criança e adolescente nas melhores escolhas na alimentação, até porque na maioria das vezes não é a criança e adolescente que faz a própria comida, né? Ele come da família. Então, ter toda uma família bem informada sobre isso faz toda a diferença. E aí, em relação aos transtornos de imagem, também ligada a essa fase da vida tão instável, né, que a autoestima é algo muito vulnerável ali na criança e do adolescente. Então, qualquer fala atravessada que se escuta através principalmente sobre o corpo e principalmente das meninas, né, pode ser mal compreendido por essa criança e adolescente. Então, é importante primeiro a gente entender. Comentários sobre o corpo a gente não deve fazer, né, de ninguém. A gente não deve nem, às vezes até o elogio, a gente tem uma boa intenção e aquilo pode repercutir de uma maneira negativa. A gente nunca sabe o que a pessoa está sentindo, né? Em qual fase da vida ela está. Então, às vezes, até um elogio com boas intenções pode repercutir de uma forma negativa. Então, é melhor que a gente não faça comentários sobre o corpo da outra pessoa, né? E aí, a gente, sim, estar perto dessas meninas, né? E estar atento a esses sinais e sintomas que podem sugerir que esteja acontecendo algum transtorno alimentar ou de autoimagem, e entender que a alimentação, ela também faz totalmente parte da saúde, e quando a gente precisa de uma mudança na alimentação, o ideal é que seja acompanhado por um profissional, que a gente nunca vá atrás dessas dietas ou receitas de internet, né? A internet, ela não é um lugar seguro para a gente tomar ações de saúde, ela pode nos auxiliar. Eu vou buscar uma informação na internet, mas eu vou confirmar sobre a qualidade dessa informação com o meu profissional de confiança, né? Pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, ou no caso da alimentação, um nutricionista, né? Então, poxa, se eu não tô legal com o meu corpo, se eu acho que eu preciso mudar, que eu preciso fazer uma alimentação mais saudável, procure um profissional, né? E seja acompanhado. Nunca faça mudanças, principalmente mudanças drásticas, grandes mudanças na alimentação, sozinho, em casa ou com orientações na internet. Isso não é seguro, né? E pode muitas vezes levar, assim, a transtornos alimentares. A senhora já tocou no ponto sobre a questão da alimentação nas comunidades, né? E como incentivar o hábitos saudáveis dentro da realidade deles? A gente, como profissional, primeiro precisa conhecer essa realidade, primeiro de tudo, né? Então, imagina eu que vim de fora, vir aqui para o norte, que é uma realidade completamente diferente. Como que eu vou levar as mesmas orientações que eu dava para os meus pacientes do sul? Impossível. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a realidade da população onde a gente atua. E aí, dentro dessa realidade, a gente vai entender quais são as ferramentas que a gente pode usar ao nosso favor e tentar deixar um pouquinho de lado.
Então, lembrando que a alimentação é muito cultural e que a gente também precisa respeitar a cultura local, né? Então, por exemplo, a farinha. A farinha é uma base da alimentação aqui, principalmente no norte, mas eu vou falar da realidade de Viseu, né? A farinha é importantíssima em termos culturais. Mas será que ela todos os dias precisa estar no meu prato? É saudável comer essa farinha todos os dias? Então orientar que não é, então vocês não esquecem a farinha é o maior vilão, é o que causa a diabetes aqui em Viseu? Não, né? A gente precisa entender qual o momento que a gente vai poder usar essa farinha ou não, como pode substituir, né? Então eu diria que primeiro é entender a realidade do que o que essa sociedade, essa comunidade tem acesso, e aí a gente poder fazer algumas mudanças onde a gente pode oferecer uma alimentação mais saudável dentro dessa realidade. Então vamos mudar mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação, em específico o HPV. O que é o HPV e por que a vacina é tão importante na adolescência? O HPV, ele é um vírus, existem vários subtipos desse vírus, né? Ele é o causador do câncer de colo de útero, né? Mas o HPV ele tem mais de um tipo, então nem todos os tipos causam câncer de colo de útero, né? Mas é a doença que a gente mais fala e tenta fazer a prevenção, que é uma das principais causas de morte nas mulheres, né? Aqui no norte, o câncer de colo de útero ele mata mais do que o câncer de mama, então é um dado um pouquinho diferente em relação ao restante do país. E o HPV, como maior causador do câncer de colo de útero, é tão importante a gente falar dele. Ele é transmitido através das relações sexuais, né? Então, por isso a gente fala da vacinação já lá no início, né? Entre 9 e 14 anos, que é indicado fazer essa vacina através do SUS, né? Existem alguns casos que a gente consegue fazer na vida adulta, em imunossuprimidos, ou pessoas que já tiveram uma história de câncer de colo de útero, enfim, a gente tem algumas diferenças, mas para a população geral é de 9 a 14 anos que a gente deve fazer essa vacina. Então, a gente fala de um câncer onde existe uma prevenção através de vacina. É o único câncer que tem vacina para prevenção, é o câncer de colo de útero. Então você vê que é um dos que mais mata mulheres, a gente tem uma prevenção acessível, tá no SUS, né? Mas às vezes a gente não sabe que existe essa vacina, não sabe que é ela que previne o câncer de colo de útero. E é importante a gente entender que o câncer de colo de útero, ele é na mulher, mas é o homem que muitas vezes passa. Então é importante a gente vacinar meninos e meninas, né? Não só as meninas que têm útero, mas os meninos que podem passar esse vírus para as meninas também. Então de 9 aos 14 anos, meninos e meninas devem fazer essa vacinação. Muito importante. Ainda existem mitos sobre a vacina. Quais são os principais? Olha, com o advento da tecnologia da internet, a gente tem disseminação de muitas fake news, né? E a gente passou por uma pandemia onde foi muito falado sobre vacina e os mitos em relação às vacinas, né? Então, eu acredito que um dos maiores é a relação de vacina com autismo. Então, existe uma falácia onde existiu uma relação entre vacinação e autismo, que é um transtorno que não tem uma causa só, né? O autismo, ele é multifatorial, então a gente não sabe uma causa específica para esse transtorno. E nessa sede de descobrir as causas, eu acredito que a gente se bagunçou ali e tentou colocar a vacinação como um causador de autismo, onde nunca foi comprovado através da ciência, né? Então, quando a gente fala de evidência científica, são estudos de qualidade, grandes estudos que têm inúmeros... A gente precisa que o estudo ele passe por inúmeras fases para que a gente acredite no estudo e fale que ele é de qualidade, né? Então, existem estudos de pequena qualidade ou que foram mal feitos ou feitos de uma forma bastante errada, onde fazem alguma relação.
Mas isso através de uma evidência científica de qualidade nunca foi confirmado. Então não existe nenhuma relação de nenhuma vacina com autismo. E isso a gente fala com tranquilidade hoje em dia, como médicos, né? Então eu acredito que esse seja um dos maiores mitos. E, bom, alterações na estrutura, né, da criança, no Brasil a gente lidera, né, mundialmente a gente é um dos países que mais faz vacinação, a gente é muito bom nisso, mas a gente passou pela pandemia que causou alguma bagunça aí na população brasileira, né, a gente sabe o porquê, mas que bom que a gente passou por isso, né, e a gente pode voltar com tudo aí nessa educação e informar que a vacina, quando existe uma liberação de uma vacina, é porque ela já passou por muitos estudos e ela é segura, né? Onde o benefício ele supera o risco. E a gente não tem nem o que falar sobre a vacina do HPV, ela com certeza supera qualquer risco, né? Ela protege contra o câncer de colo de útero, que é uma das maiores causas de morte entre as mulheres. Então, é realmente muito importante. Como os responsáveis podem garantir a proteção dos adolescentes? Todo um contexto, né? Como eu falei, eu acredito que os responsáveis por criança e adolescente não sejam só os pais, seja toda a comunidade, né? Então, a gente entender que a gente precisa unir educação, saúde, esporte, lazer, família, amigos. Todo mundo está unido como uma grande rede de apoio para garantir os direitos dessa criança e adolescente, né? Então, se a gente não tem uma estrutura socioeconômica, vai ser tudo mais dificultado. Se a gente não tem políticas públicas também. Então, a gente precisa unir todos esses âmbitos sociais para a gente poder garantir ao máximo, né, a saúde, principalmente, que é o que a gente está falando, da criança e do adolescente. Então, não é a gente colocar isso nas costas dos pais, nem da escola. Claro que a escola ou deveria ser o local onde mais passa tempo essa criança e adolescente. Então, é um lugar muito bom para a gente estar fazendo educação em saúde. Mas não é só a escola, é a junção de tudo isso. E aí existe uma necessidade de uma conversa entre escola e educação, né? Para que a gente consiga entender individualmente os desafios de cada criança, de cada adolescente, quais são os fatores de risco envolvidos ali naquele contexto, para que a gente consiga fazer uma prevenção em saúde efetiva e o tratamento quando necessário, né? Então eu acredito que seja essa junção aí da comunidade como um todo, olhando essa criança e adolescente como uma responsabilidade de todos, não só daquele pai, daquela mãe, daquele professor, né? Acredito que é unindo forças mesmo. Ok. Então agora nós iremos passar para uma outra parte. Nós iremos responder, né? No caso a senhora, eu irei apenas repassar algumas perguntas que o nosso público enviou. Através das nossas redes sociais, nós abrimos uma caixinha de perguntas e algumas dúvidas foram enviadas. Então eu estarei apenas lhe repassando. Sobre a questão da gravidez, qual a maneira de prevenir a transmissão vertical no parto da mãe portadora de STs? É o pré-natal iniciado o quanto antes, né? Então, quando a gente fala ali de gestação na adolescência, a gente fala muito de prevenção. Prevenção, evitar que aconteça essa gestação. E temos mesmo, mas ela acontece, né? E aí a gente identificar, conseguir acessar essa criança adolescente que gestou e ofertar o cuidado a essa gestação. Por quê? Se a gente consegue fazer o pré-natal ali iniciar o pré-natal antes das 12 semanas de gestação, que é ali o primeiro trimestre ainda da gestação, a gente consegue fazer os exames necessários, identificar se existe alguma doença, principalmente a sífilis, a gente fala muito na gestação, né, para evitar essa transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? É a mãe passar para o bebê uma doença, né? Então, como é que a gente evita isso? Primeiro, identificando essa doença. Se a gente não sabe que existe a doença, a gente não tem como tratar e vai passar, né? Então, como é que a gente faz isso? Iniciando o pré-natal desde o início. Para isso, a gente precisa saber quais são os sinais e sintomas de uma gestação, para que a própria menina consiga identificar que ela está gestante, porque no primeiro trimestre de gestação a barriga não vai crescer,
né? Então a gente precisa fazer essa educação já lá na escola, quais são os sinais e sintomas, como engravida, como a gente sabe que está grávida, né? O que fazer quando está grávida, né? Porque passa por quando é adolescente, passa por um período de negação, que é esconder, não quer falar para ninguém. Isso vai correndo o tempo. E aí essas doenças que podem estar presentes, tá aí passando o risco de transmitir, né, para o bebê. Então eu acredito que é mais por aí. Sim, sim. Outra coisa que vem repercutindo muito, vem sido bastante usado, qual é o risco da caneta emagrecedora para adolescentes? Olha, o risco são praticamente os mesmos do adulto, talvez um pouco mais, né? Os transtornos mentais envolvidos ao uso das canetas, né? Então eu costumo falar assim, tudo que vem fácil, que vai fácil, vem fácil, né? Ou vice-versa. Então, essas canetas emagrecedoras, elas são medicamentos para tratar doença, né? Então, quando a gente fala de uma obesidade com indicação de tratamento medicamentoso, pode ser usado com auxílio de profissionais, né? E aí os médicos são importantíssimos nesse papel de acompanhamento. Agora, existe um acesso a essas canetas fora desse contexto. As pessoas estão conseguindo comprar sem prescrição médica, sem ter nenhuma doença, né? Então, os riscos de você usar um medicamento. Se você não tem uma doença, isso não faz sentido se a gente pensa, eu vou começar a usar um medicamento para pressão alta se eu não tenho pressão alta? Eu vou começar a usar um medicamento para diabetes se eu não tenho diabetes? Então é a gente pensar nisso, né? E aí vão ter repercussões físicas mesmo, em riscos de alterações e doenças do corpo físico, mas também na saúde mental, né? Então, fora que é um emagrecimento de muito risco. Na maioria das vezes, se a gente não tem um acompanhamento médico, a gente acaba perdendo a massa magra, que é músculo, não é gordura, né? E aí, pra gente ganhar todo esse peso depois é muito fácil. Então, são inúmeros os riscos, inclusive de morte mesmo, com essas alterações físicas, né, no corpo. A gente vê alguns casos já acontecendo de pancreatite, né? Então, existem inúmeros riscos de forma geral ali no corpo da criança e do adolescente. Voltando ao assunto que nós estávamos falando agora há pouco, qual é o período da imunização do HPV? Dos 9 aos 14 anos, de forma geral, né? Para a população geral. E aí existem alguns casos de imunossuprimidos que conseguem fazer na vida adulta. No ano passado, até dezembro, a gente abriu um pouquinho essa faixa etária. Se eu não me engano, foi até os 24 anos. Essa vacinação foi liberada. Mas eu acredito que agora já retornou ao normal, né? Dos 9 aos 14. Então já estamos encerrando. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos adolescentes que estão ouvindo e já deixar também um recado para a família e os responsáveis. Em relação à saúde? Sim, em relação à saúde. Tá. Bom, eu acredito que em relação para as crianças e adolescentes, né, a gente entender a saúde como uma responsabilidade de toda a comunidade, tanto individualmente, né, como a gente, como sociedade, caminhar junto nesse cuidado, né? Não existe um responsável por esse cuidado, então a gente precisa unir mesmo, entender que nós somos responsáveis por essas crianças e adolescentes, todos nós, né? E fazer essa união, identificando de forma precoce, né, os transtornos que podem acontecer nessa população e procurando ajuda, né? Seja na escola, seja dentro da área da saúde, né, nos postos de saúde. Então eu acredito que realmente ainda hoje as unidades básicas de saúde são o principal acesso à saúde da população geral. Então é ali que a gente tem que estar próximo, né? Os ACS, que são agentes comunitários de saúde, nessas casas, identificando os fatores de risco e levando essas pessoas até atendimento. E essa conversa direta, como eu falei, da escola e da saúde também é importantíssimo. Me diga um pouquinho sobre o projeto Mandiaçu, como foi que aconteceu tudo, no decorrer tudo, como foi criá-lo, me conte um pouquinho sobre. O Mandiaçu, ele cresceu de uma necessidade, eu identificando, né, a necessidade da população onde eu atuo aqui em Viseu. Ele nasceu mesmo aqui em Viseu, vendo que, por mais que tenha eu como médica ali, clínica geral,
a gente ainda é muito limitado, a minha atuação, né? A gente precisa de muito mais do que um clínico geral ou de uma equipe de saúde mesmo que completa ali no bombom. Então o Mandiaíçu, ele vem unindo justamente a educação em saúde ao acesso à saúde. Então ele é um coletivo em saúde, onde os profissionais, eu trago profissionais, tanto daqui quanto de fora, né, quem tem interesse em vir, principalmente especialistas, e a gente faz rodas de conversa com essa população, fazendo educação em saúde, literalmente, mas ouvindo também, né, a realidade dessa população, quais são as dúvidas, desafios dele, para entender as melhores maneiras da gente fazer as mudanças em saúde e acessar a saúde. Então, trazer esses especialistas, que muitas vezes é difícil, mesmo que eu consiga encaminhar através do SUS, o especialista é em outro município, que são horas que às vezes não tem ônibus para ir, né? Então, trazer esse profissional até eles, essa é a ideia do Mandiaíçu, é o acesso e a educação em saúde. É um projeto social, né? Ele ainda está crescendo. Eu tenho aí um coletivo de pessoas ajudando, né? E aí a Prefeitura Municipal de Viseu e a Secretaria Estadual também tá nos ajudando. E eu acredito que ainda vai crescer e vai conseguir ajudar bastante gente. O Mandiaíçu, ele é uma realização de um sonho para mim, né, como profissional. Eu acredito muito na saúde como um coletivo, como uma ação social mesmo. E aí a gente, de novo, unindo forças, somos mais fortes, né? A gente consegue atuar de uma forma mais efetiva. E o Mandiaíçu, ele vem mais ou menos nesse sentido. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer estar com a senhora responder todas as perguntas e as nossas dúvidas. Acredito que foi de suma importância esse momento e eu só tenho ali a agradecer. Obrigada também, muito boa conversa. Obrigada pelas perguntas, pelo espaço e pela sua simpatia. Muito obrigada.